Olá pessoal, craques do microfone, olha só, estou aqui com um dos maiores locutores esportivos do Brasil, apresentador, narrou Copa do Mundo e ele vai contar a sua trajetória desde o início, olha que tem história. Joseval Peixoto, tudo bem, Joseval? Obrigado, Spina, pela sua presença aqui na minha casa. Falar de rádio é sempre bonito, sempre gostoso. Bom, eu comecei com 15 anos de idade. Comecei num serviço de alto-falantes em Paraguaçu Paulista, quando eu fui morar na casa da minha tia Lola, saindo de um internato. E o Moacir era locutor do serviço de alto-falantes. Tinha 15 anos de idade. Naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Eu ia com ele no alto-falante toda noite. E das 7h30 às 8 tinha a Voz do Brasil, o alto-falante saía do ar e ele me botava para treinar. Aí abriu uma rodoviária, o dono da rodoviária veio contratá-lo para dar a saída de ônibus, como é, né, os locutores de rodoviária. Ele falou, não, eu não, vai meu primo que já é locutor. Ele me olhou, o moleque de 15 anos só tinha orelha, pô. Ele falou, não, ele é locutor, vamos lá. Aí ele quis conhecer, né? E foi lá no alto-falante, viu eu falando. Eu já tinha alguma inflexão profissional. Depois disso, no fim do ano, eu fui para Paranavaí, onde moravam meus avós. A minha mãe era separada do meu pai, então eu ficava as férias mais com meus avós, porque a minha avó teve muitos filhos, e o último deles era um ano mais velho que eu, um tio meu, que na verdade era irmão, a gente cresceu junto. E lá em Paranavaí tinha acabado de abrir uma rádio. Isso que eu estou te falando é final de 1954. Eu lembro bem porque era a Copa da Suíça que eu assisti na Copa, na casa do meu tio Zé Maria Alves, em Paraguaçu Paulista. Tinha acabado de abrir a rádio e o dono da rádio, que era um tal de Efraim, era amigo de um outro tio meu, irmão do tio Edson. Eu falei, ô tio Neno, fala para ele que pro Efraim, que eu já sou locutor, queria falar na rádio e tal, porque eu nunca tinha falado em rádio, tinha falado em alto-falante. Falou com o Efraim, e ele estava precisando, porque abriu e não tinha locutor em Paranavaí. Só tinha um lá que era muito profissional, que era o Raimundo Lago, tinha vindo do Recife, já era noticiarista, jornalista, e foi com ele que eu aprendi. Mas fiquei 60 dias das férias com ele. Aí vim para Presidente Prudente. Tinha aberto uma segunda rádio em Presidente Prudente, também começando. Estou falando isso para você ver os acasos da minha vida. Tendo aberto a segunda rádio, também precisava de gente. Então eu cheguei lá. Na verdade, eu fui fazer o programa de Várzea, né? E depois eu fiz no Desafio ao Galo que você jogou. Comecei lá. A Várzea de Prudente, era McFadden, Samba, aquele time de empresa, né? E o Flávio Araújo era o titular da casa, que depois veio para Bandeirantes, o Flávio. Então eu aprendi, entrei na Rádio Presidente Prudente, comecei ali na Várzea. E o Flávio era o meu mestre. Depois eu fui com o Flávio, continuei minha vida toda. Num determinado momento, a minha mãe ficou doente no Paraná, ela morava no Paraná, e eu precisei largar tudo e ir morar com a minha mãe, que estava separada, como eu te falei. E isso na cidade de Arapongas. Mas Arapongas não tinha condição de me pagar mesmo. Então eu fui para Londrina, que era um centro maior, né? Era a capital da região, para trabalhar na Rádio Paiquerê, porque a gente se ouvia. O locutor era o Vili Gonze, da Rádio Londrina, que depois trabalhou no Rio Grande do Sul, Curitiba, Minas Gerais, até na PAN. Depois eu trouxe o Vili. Eu ia atrás do Vili Gonze e depois eu acabei trazendo o Vili para Jovem Pan. Mas, então eu peguei um ônibus em Arapongas para ir para Londrina. Eu não sabia o endereço da rádio que ele trabalhava, que era a Rádio Paiquerê. Então, quando entrou na Avenida de Londrina, eu fiquei olhando, ver se via alguma rádio para descer e procurar o endereço da Paiquerê. Aí eu vi Rádio Londrina, ZYD4. Eu desci, fui lá. O senhor lá me recebeu. Eu falei, senhor, tem locutor esportivo aqui? Ele falou, tem. Quem é? Augusto Reis. Pô, fala para ele que Joseval Peixoto de Prudente, porque a gente se ouvia. Certo. A gente ouvia Londrina, ouvia Rolândia, um ouvia o outro.
Chamou, desceu o Augusto Reis, falou, pô, o que você está fazendo aqui e tal? Eu contei para ele que eu estava para ficar com a minha mãe e tal, mas eu precisava ir para Londrina, porque Arapongas era uma rádio muito modesta. Eu falei, então eu estou vindo atrás do Virigonza. Ele falou, não, vai trabalhar aqui comigo. Já te laçou. Já me laçou. Ali na porta, pô, chamou, me subiu. O dona da rádio era uma mulher, já me assinou para ficar lá na Rádio Londrina. Fiquei lá 4 meses. Eu já namorava a minha mulher até hoje, porque nós estamos juntos há quase 70 anos. Né? Então eu fiquei em Londrina, longe da namorada. 4 meses. Nesse 4º mês, um gerente da rádio de Prudente, que era o Wilson, me ligou para me contratar. Mas a rádio, que era a radiodifusora, que era uma rede associada de rádio do interior. Falei, Wilson, mas e o Zé de Alencar, que era um grande narrador da PR5 de Prudente? Não, a Rádio Pan-Americana contratou o Zé de Alencar. Estamos precisando de você. Eu falei, então eu preciso avisar minha mãe, porque eu vim aqui para ficar com ela, tudo, não sei o quê. Já pedi uma nota maior, porque eu ganhava acho que 6 mil, pedi 8, uma coisa assim. Ele falou, não, mas eu vou confirmar, eu estou autorizado a te dar 7. Sabe aquelas conversas de gerente? Eu falei, então eu vou lá avisar minha mãe que eu estou indo embora e tal, porque se ela não autorizar, aí eu não posso ir, né? Então você vai. Aí eu fui lá, pô, minha mãe saiu com os cachorros atrás de mim. Você quer ir atrás da namorada, aquelas coisas, né? De mãe. Aos ciúmes de mãe. Ciúme de mãe. Eu falei, não, mãe, eu estou indo lá porque eu estou sendo contratado e tal, não sei o quê. Ela está falando isso, passou o Adelmo Vanali da outra rádio de Prudente. Estou te falando dos acasos na minha vida. Falei, a senhora está dizendo isso atrás da namorada? Aquele loiro que está vindo ali é da outra rádio lá de Prudente. Ele está vindo atrás de mim. O que ele veio fazer aqui no Paraná? Não deu outro. O Adelmo foi, o doutor Hélio pediu para te levar de volta, que é onde eu trabalhava. Eu falei, ô Adelmo, o que está vendo? Pô, o gerente da PR5 me ligou ontem, disse que a Pan-Americana levou o Zé de Alencar. Pois é, a Pan levou o Zé e a Bandeirantes levou o Flávio. Prudente está sem narrador esportivo. Eita. Aí, então eu vim te contratar. A doutora Hélio mandou te buscar, que é onde eu trabalhava. Aí, começamos a conversar. Ele falou, não, vamos embora, pô. O avião está lá esperando. Eu falei, mas como? Você veio de avião me buscar? Eu era um moleque de 20 anos, pô. Não, está no aeroporto, vamos embora. Então convence minha mãe. Aí ele falou com ela, dona Josefina, o local do seu filho é Prudente. Você vê que 2 rádios de São Paulo vieram buscar os locutores, né? É lá que ele tem que estar. Minha mãe adorava São Paulo, né? Aí consegui. Eu fui feliz da vida, né? Que eu ia rever a namorada e tal. Juntou uma coisa com a outra. Juntou uma coisa com a outra. Isso que eu estou te falando agora é 1958, que eu assisti a Copa de 58 na casa da minha namorada. Ô Joseval, e aí você já imaginava que o seu traçado, que você já viria para uma... já estava com a minhoquinha, já tinha mordido. Já tinha mordido, né? Tanto que em 59, um ano depois, o Edson Leite, que era o grande narrador É só nome forte, né, Joseval? Só nome. O Edson Leite, comandou a Copa de 58 junto com o Pedro Luiz. Cadeia Verde e Amarela. Norte e Sul do Brasil. Não é isso? Espetacular. O Edson Leite, em 59, no final de 59, foi a Prudente irradiar o final do interior, que era Corintinha e Bragantino. E eu que ia narrar, portanto, que o Flávio tinha vindo embora para a Bandeirantes. Eu estou na rádio, ligo o Edson Leite, eu conheci pela voz, né? A voz do Edson era um negócio maravilhoso, né? Falei, pô, Edson, o que você está fazendo aqui? Não, eu narro a final do interior. Falei, Edson, você precisa de alguma coisa? Eu falei, eu estou sem cabine, eu preciso de ajuda, porque eu não posso ficar sem cabine. Falei, não vai ficar não, se não achar, porque o campo do Corinthians era modesto, não era um campo, um estádio, era um estádio moderno. Falei, se não tiver, você fica com a minha, fica tranquilo. Não, então eu vou aí, para a gente conversar. Enquanto ele veio, estava no hotel a 5 quarteirões da rádio, eu liguei para o presidente do Corintinha, que era o Carlos Ferreira Neto, um advogado,
Falei para ele, ele falou, não, pode deixar que eu arrumo. Eu pego um diretor, arranco de uma cabine, ponho ele e tal, não sei o quê. E foi feito isso. Quando o Edson chegou, eu falei, Edson, já está quebrado o galho. Você já tem cabine, já vamos ligar para o doutor Carlos Ferreira Neto, você já resolveu. Aí ligou, acertou, ele falou, Zé, pô, muito obrigado e tal. Se um dia você for para São Paulo, você me procura que eu te ajudo. Olha isso, pô, caiu no meu colo. Tá vendo os acasos da vida, como é que são? Eu falei, e realmente eu tinha concluído o colegial. Eu vinha para São Paulo em janeiro. Aí eu falei, Edson, não é que você está oferecendo, pô, eu já ia para São Paulo que eu quero fazer a faculdade de Direito. Aquele tempo, nenhum radialista, jornalista tinha faculdade, porque não existia faculdade. Você saía do interior, vinha para São Paulo. Não tinha faculdade hoje tem tudo quanto é lugar, não é? Naquele tempo não tinha. Isso chamou a atenção do Edson. Porque, você vai fazer direito? Eu falei, vou sim e tal. Ele falou, tem uma gravação sua aí? Eu falei, tem. Chamou o técnico. Roda uma gravação. Rodou e falou, pode ir, está contratado pela Bandeirantes. Eu quase caí de costa. Caramba, quase caí de costa. Então, assim que eu vim para São Paulo, fiquei 3 anos. 3 anos depois, eu, junto com Orlando Duarte, Cláudio Castug, Braga Júnior e Darcy Reis, em 5, saímos da Bandeirantes e fomos para a Record e Pan-Americana. Eita. Então aí que eu cheguei na cara Bandeirantes. Foi quando a banda. E o Pedro Luiz saiu com o resto do time para Tupi, formou a equipe 1040. A Bandeirantes se esvaziou, praticamente. E aí eu comecei, portanto, na Jovem Pan, que era ainda a Rádio Pan-Americana, mas na Copa da Inglaterra, o Tuta, aquele tempo que a televisão surgiu, o rádio praticamente fechou, porque os grandes artistas do rádio foram todos para a televisão. E então a Rádio Pan-Americana não tinha nem anunciante para ir para a Copa da Inglaterra. Mas o Tuta assumiu, o Tuta era da equipe A, comandava a equipe A, com o Manuel Carlos, que faleceu essa semana, o Newton Travesso, o Raul Duarte, a equipe A, que conduzia os grandes programas da televisão Record. Ele assumiu a Rádio Pan-Americana e mudou para a Jovem Pan, porque a equipe A comandava também o Roberto Carlos, a Jovem Guarda. Por isso que a Rádio Pan-Americana mudou para a Jovem Pan. Por causa da Jovem Guarda. Por causa da Jovem Guarda, porque o Tuta acertou com o Roberto Carlos, falou, Roberto, você fala no seu programa, o programa do Roberto era explodiu de audiência, né? Mudou a juventude brasileira e tal. Foi uma revolução. O Roberto Carlos falava na rede, na TV Record, para escrever para ele que ele responderia numa nova rádio que estava surgindo. Era a Jovem Pan. A Jovem Pan explodiu do último lugar para o primeiro lugar em 20 dias. Já estava liderando. E aí começou. E aí eu fiquei na Pan. Na Pan eu irradiei o 1000º gol, que é famoso, né? Aí a equipe que era da Pan, que estava comigo, que era o Darcy, o Braga e o Orlando Duarte ficou, e o Caçu, foram para a Gazeta. E eu assumi o comando da Jovem Pan. E fiz a Copa de 70. Então eu já narrava tudo. Já era narrador. Já vinha narrando de Prudente. Então foi onde eu me consagrei. Aí já estava formado em Direito, eu me formei em 65, a Copa do México foi em 70. O Tuta queria que eu assumisse o comando do Jornal da Manhã, porque era o programa líder de audiência da Rádio Jovem Pan, né? O programa eu comecei lá com o Sargentelli. As mulatas. Tinha mulata já? Não? Já tinha, mas o Sargentelli era um grande jornalista. Né? Participava muito do esporte também. Também. Era torcedor do Botafogo, como eu. Eu lembro de um programa na Record que ele participava. Isso, né? Era um tremendo radialista. Nossa Senhora. O negócio das mulatas foi muito depois. Né? Então, eu me consagrei depois na Copa de 70, porque na Copa de 70 só tinha uma linha para São Paulo.
porque todas as negociações internacionais do mercado, do comércio, era tudo feitas pelo telefone físico. E, portanto, o México é colado nos Estados Unidos e o telefone era a linha física do comércio com o mundo. Então, só tinha uma linha para São Paulo. Então, tivemos que unir eu, o Pedro Luiz, que estava já não estava na Tupi, ele estava na Nacional, e o Fiore pela Bandeirantes. Nós três nos unimos para fazer uma só narração. Fez aquele pool, né? Aquele pool. Na TV também fez. Né? É isso. Então, como é que era? O Pedro praticamente comandou, ele era o Pedro foi o nosso mestre, certo. Pedro Luiz, né? Então, um irradiava o primeiro tempo, o outro irradiava o segundo, o outro abria e fechava a transmissão e rodava. Aí, se o Brasil for para a final, como é que faz? Nós fomos no Dr. Paulo Machado de Carvalho para fazer o sorteio. Que um irradiava 30 minutos, outro pegava 15 e outros 30 finais. Fizemos sorteio, eu ganhei os 30 finais. Eita! E recebi o jogo 1-1. Quem narrou os 3 gols do 4-1 fui eu. O Pedro não podia falar mais porque já tinha falado. O Fiore também não, porque já tinha falado. E eu tendo Fiore à direita e Pedro à esquerda, sem poder falar, eu narrei os 30 finais. E gritou campeão, né, José? E ganhamos o tricampeonato, ganhamos a Júlia Rimet. E foi quando eu me consagrei. Mas depois disso eu fui comandar o Jornal da Manhã, porque me interessava também. O senhor já queria sair do esporte? Não é que eu queria, eu queria abrir meu escritório de advocacia. Você já tinha aquilo na veia também? Né? Não, sim, como no narrador não dá, porque você sai com a seleção brasileira, 40 dias fora, você não tem condição de ter um escritório para você comandar. E foi o que Fernando Vieira de Mello me convenceu, ele e o Tuta me convenceram, não, você larga. Aí eu já estava com o Osmar Santos, que eu trouxe de Marília. Eita. Que a gente fazia dupla. Dupla, lembra? Eu fiz dupla com o Haroldo na Tupi, com o Fiore na Bandeirantes e com o Osmar na Pan. Só isso. Então, aí eu deixei de narrar futebol para assumir o Jornal da Manhã. Aí eu fiquei meio século, né? No comando do Jornal da Manhã. O senhor tinha mais prazer apresentando o jornal, narrando? Não, eu gostava de tudo. Na verdade, eu comecei como rádio teatro. Eu comecei já no rádio teatro. Mas a voz, José, a voz do senhor é inconfundível, né? Uma voz, uma das belas vozes aí, né? Que temos Então lá atrás já tinha essa. Não sei se. Não, talvez estava nascendo. Né? Ainda era moleque. Molecão. Tinha 16 anos. Mas já era um frangão, querendo cantar que nem galo. Mas sabia que a voz ia. Não sabia. Não sabia, não. Foi acontecer. Não. Até porque, ô Espina, por voz, você tem Luiz Pinto gravando Colinos. Sensação refrescante. Nossa Senhora. Você tinha Jorge Cury, você tinha o próprio Fiore e o Pedro, o Edson Leite. Jorge Cury no Rio, Duvaldo Cosi, o Haroldo Fernandes. Nós tivemos grandes vozes. E fora da locução, Ramos Calheiras. Oxe, no cinema, Humberto Marçal. Oxe, meu Deus do céu. Tanta gente boa. Não, e a dupla que formou comigo, o Delfiol e o Franco Neto. No MAP. No MAP, que eram os mancheteiros do Jornal da Manhã. E o Franco Neto foi a voz padrão da PAN. A voz padrão da PAN e do MAP também. MAP, né? Não, do MAP era o Delfiol. Era o Delfiol. Mas é isso, em síntese. Sim. Aí, Joseval, você aposentado, advogou bastante tempo, Advoguei, não tive, graças a Deus. Advogou. Você viu que meu filho está aí comigo, nós estamos numa reunião. Ele hoje é um grande... Quer dizer, o Wilson Fittipaldi explorou o Emerson, que é filho dele. O Moacir Franco explorou também o menino que cantava com ele. Marcelo. Né? E eu exploro o meu, que é meu filho. Guto, que tem aqui. Pô, até Deus explorou o filho dele, que era Jesus Cristo. Pô. Aí o Joseval aposentou, lançou um livro, né, Joseval? Fala do seu livro. Lancei agora. Na verdade, a ideia foi do Patrick Santos, né? Certo. Foi um livro que realmente está muito bonito. Eu não imaginava isso e nem queria, né? Eu falei, não, Patrick, eu estou aposentado, não quero mais saber disso. Por exemplo, mas você não vai ter trabalho nenhum. Tem 2 jornalistas, você vai dar entrevista, como você está dando agora, e eles escrevem. Então, tá bom, porque
Eu já era bêbado, eu já era. Agora eu sou bêbado e vagabundo. Então eu não quero. E ajudou também, assim, né, assim, para não ficar, né, ocioso, né? Não ficou. O livro está muito bonito. Eu não imaginava, né? Pô, que ia ter esse sucesso todo. Nossa, o dia da assinatura, pô, que eu estava preocupado, porque eu nunca vendi nem pipoca, nada, né? Falei, pô, eu vou passar vexame, eu sou bom no microfone, não, pô. Não, mas, e outra, você não sabe, rapaz. A dimensão. Não, você não sabe. Eu sou rotariano e o Rotary tem uma academia de letras, que eu não sabia também. O meu próprio clube, o Rotary é um dos clubes mais importantes do mundo, praticamente tem assento na ONU. Porque os rotarianos, enquanto a guerra entre alemão, japonês, italiano, francês e tudo, mas todo país tem um Rotary. E os rotarianos construíram lá. E eles agora, eles têm uma academia de letras e eu vou ser acadêmico. Eu vou ser imortal. Eita. Dia 26 agora, de fevereiro, eu recebo o meu fardão. Caramba, parabéns, José. Olha, muito. Tem história, né? Tem um legado aí. Graças a Deus. Foi um grande profissional. Obrigado por sempre ter vindo aqui na minha casa. O Silvio Santos te contratou como? Não, te ouvia, né? Me ouvia. E muito tempo na TV também, foi né? 7 anos junto com a Raquel Sherazade. Foi bonito. Tá certo, José. Muito agradeço. obrigado. É a minha história, em síntese. Manda um abraço pro craques do microfone. Para todos vocês. Eu pensei que o Espina vinha aqui para eu narrar os grandes craques do microfone que eu conheci, que eu já citei todos, né? Nossa Senhora, e em cada capital, no Rio Grande do Sul era o Pedrinho, Pedro Dinar. Isso, né? Lá no Recife era o Ivan Lima, o grande narrador. O Rio tinha aqueles que eu já citei, né? O Oduval, o Clóvis Filho, o do Alcei Camargo, o da Globo também, que era o Valdir Amaral. Então, em São Paulo, então, pô, nem se fala. Nem se fala, né? Um dia até a Manchete me contratou, o dono da Manchete lá, o Adolfo Bloch, eu fui lá para conhecer. Ele falou, agora você vai almoçar comigo. Eu quase caí de costas. O restaurante da Manchete é um negócio brutal. Eu falei, o que é isso? Ele falou, você não sabia que a Manchete é o único restaurante do mundo que edita uma revista? Eita. Então, eu falei, mas o senhor tem tanto grande locutor no Rio, e o senhor foi me buscar em São Paulo? Ele falou, mas a voz padrão do Brasil é a voz paulista. Ele, Adolfo Bloch, me falou. Então é isso. Tá certo. Mas obrigado. Obrigado. Você, Um prazer. Tudo de bom. É isso aí, Joseval. Parabéns pelo seu programa, viu? A gente merece esse carinho de vocês. É um resgate, é um jeito da gente trazer esse pessoal que fez história, principalmente no rádio, que às vezes fica sumido e o pessoal não sabe. E como é que eu assisto os outros? Não, depois eu passo. Craques do Microfone pelo Facebook. Facebook, e eu tô nesse também. Tá ótimo. Tá na prateleira de cima. Tô no time. Obrigado. Então. Um abraço para todos.